São Paulo faz o Pix e acerta negócio. Tem jogador do Tricolor partindo pro Corinthians, rapaz, pro rival, vamos comentar sobre isso. Tem informação aí também sobre janela São Paulo buscando aí reforços na janela do meio do ano e várias outras notícias do nosso querido Tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo e vamos começar o vídeo aí falando sobre arbitragem. Olha aí. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Samir Chaldi, presidente da CBF, prometeu investimento na modernização da arbitragem e a implementação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro. Ele deu entrevista aí hoje pela manhã na Rádio Gaúcha e prometeu, né, que vai ter mais investimento aí para melhorar a qualidade da arbitragem no Brasil, que é horrível, né, cara? É horrível em todos os aspectos aí. A arbitragem no Brasil é muito ruim. E também a implementação do impedimento semi-automático, que é uma coisa que já acontece, né? Não tem no futebol europeu, não é o futebol europeu como um todo que tem, né? Alguns lugares só que tem, mas o Brasil tem total capacidade de investimento de colocar esse impedimento semi-automático no Brasil, que seria espetacular, né, cara? Já vai acabar aí com certeza com muita polêmica que tem no Brasil, né? Mesmo que impedimento ali né, tem aquelas linhas toda tortas, né, da arbitragem, por mais que tenha aquela linha, cara, mesmo assim muitas vezes fica muito confuso ainda, né, mesmo assim tem muita polêmica com gol de impedimento, então o semiautomático já acaba com, pelo menos esse polêmico do impedimento já vai acabar, né. O que não falta para a CBF é investir dinheiro, né, porque todo ano você for olhar as informações aí, todo ano a CBF tem recorde de faturamento, todo ano entra mais grana, batendo recorde, então falta alguém querer, né, cara, ir lá e querer investir na arbitragem para melhorar aí a qualidade, porque a qualidade da arbitragem no Brasil é um negócio assim que, olha, eu vou te contar o negócio, rapaz. Vou te contar aí o negócio, belezinha? Bom, vamos mudar de assunto agora e bora falar aí sobre janela, tá? A gente já vai ter a paralisação pro Super Mundial, janela de transferências, né, que ele já começa especulação para cá, especulação para lá. E o São Paulo aí tem que vender jogadores, mas está de olho aí também tentando buscar alguns jogadores para reforçar o São Paulo agora aí no meio do ano. Belezinha? Vamos lá, o Gé trouxe aqui algumas informações para a gente pontuar aqui, ó. Vamos por parte, a gente vai pontuando cada trechinho aqui porque tem muita coisa. O São Paulo pretende fazer mudanças no elenco comandado pelo técnico Luiz Ubeldi durante a paralisação das competições para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O objetivo do São Paulo é contratar 3 jogadores, tá? Então, segundo o GE, o São Paulo quer trazer 3 reforços agora aí nessa janela do meio do ano. As necessidades do elenco foram mapeadas pela diretoria e pela comissão técnica nos últimos meses. O São Paulo concluiu que precisa de um centroavante, quem já sabe disso, de um atacante que pode jogar pelos lados e um meia, tá? Então, as três características de reforço que o São Paulo quer é essa, tá? Meia, um atacante aí que pode jogar pelos lados do campo e o centroavante. A gente tá comentando já sobre o centroavante há algum tempo, né? Falando do Carlão da Ferroviária, daquele Zampedri lá da Universidade Católica e por último o Carlos Vinícius, que é o do Furra, né? Ex-Furra, e que está livre aí no mercado. Então são essas 3 posições aí que o São Paulo vai buscar se reforçar. Centroavante precisa, já que a gente está sem o Caleri, né? Só tem o André Silva e o Rian. Um atacante que pode jogar pelos lados, cara. A gente já tem o Lucas Ferreira, que imaginou que não deve sair, né? Acho que ele não vai ser vendido, acho que ele vai acabar ficando aí, mas você pode ter que vender, acho que ele não vai ser vendido. Tem o Ferreirinha que vai voltar também depois aí do Super Mundial. O Lucas vai voltar também depois do Super Mundial, então não sei se é uma posição assim que a gente precisa tanto. Né, que a gente precisa tanto. Tem o Henrique Carmo, que jogou contra o Tadjeres. Tem o Luca, né, que entrou em alguns jogos aí, também tá ganhando espaço. Eu não sei se precisa tanto de um jogador aí de lado de campo. E o meia, cara, assim, eu ia falar o seguinte, tem o Oscar e tem o Matheus Alves. Só que a gente sabe que o São Paulo tem que vender jogador e um dos favoritos aí para ser negociados é o Matheus Alves. Então se o Matheus Alves sair, realmente que eu acho até que vai acontecer, eu acho que ele que vai ser o jogador que vai ser vendido no meio do ano, aí seria legal trazer mais um, né? Até porque tem muitas vezes também que o Zubeldia bota o Oscar de volante, segundo volante. Entendeu? Então, imagino que o Alves saia, é interessante sim buscar um meio aí no mercado, só que aquele negócio, rapaziada, uma posição aí, irmão, porra, além de ser muito raro, tu vai ter que abrir os cofres para gastar. E o São Paulo não acho que não tá disposto a fazer isso porque tem um monte de trava, o FIDIC e toda aquela situação que a gente já conhece com vocês. O São Paulo entende que não será simples reforçar o elenco comandado pelo Zubeldia, por causa das restrições financeiras
mas tem buscado alternativa para atender às necessidades para o segundo semestre, tá? Um dos alvos do São Paulo no mercado é o Carlos Vinícius, né, que tem contrato com o Fulham até o fim de junho, né? Ele tem 30 anos de idade, tem contrato até o final do mês aí e vai ficar livre no mercado em breve para fechar com qualquer clube que ele quiser. A tendência é que o São Paulo mapeie o mercado e em busca de jogadores com um perfil parecido. Não tão jovem, tá? Com experiência, mas ainda com um bom tempo de carreira pela frente. E, se possível, sem clube, tá? São as características aí que o São Paulo quer buscar, né? Um cara não tão jovem, que tem experiência aí, mas que tem aí um bom tempo de carreira. Jogador ali com 29, 30, 31 anos, né? Acho que é mais ou menos essa idade aí, que é a idade do Carlos Vinícius, São Paulo tá de olho, né? Que ele tem 30 anos aí, 30 anos de idade. Em crise financeira, o São Paulo entende que o melhor cenário possível é gastar o pouco que tem com salários e luvas, né? Em vez de pagar outros clubes para conseguir contratar jogadores. Esse é justamente o caso do Igor Vinícius, exatamente. O do Igor Vinícius não, o Igor Vinícius daqui a pouco, do Carlos Vinícius, exatamente. Você vai contratar um jogador que nem o Carlos Vinícius, livre no mercado, você acerta o salário com ele e também acerta as luvas, né? Que é um prêmio que o jogador ganha ali para poder assinar o contrato, você não tem que pagar nada por Fulham ou para outro time, porque ele não vai ter mais contrato, né? Então é esse perfil aí que o São Paulo tá buscando nessa janela aí do meio do ano, tá? E tem outro caminho também que o São Paulo pode buscar reforços. Um outro caminho para facilitar a chegada de reforços é negociar jogadores do elenco. Enquanto busca contratações, o São Paulo prevê 2 saídas durante a janela de transferências do meio do ano, tá? Aí o GE vem aqui também e pontua que o Matheus Alves tem sido procurado por alguns clubes, especialmente pelo CSKA, né, Moscou, que é o clube russo, que já enviou uma proposta e o São Paulo já recusou, e é aguardado aí que o CSKA envie uma nova proposta para o São Paulo. Então, segundo o GE, São Paulo busca 3 reforços no mercado e deve ter 2 saídas. Então, deve ter 2 vendas e 3 jogadores chegarem aí. Eu não sei se o Paulo vai conseguir trazer esses 3 jogadores aí do jeito que quer, né? Tem que estar livre aí no mercado, né? Para acertar só luvas e o salário com o jogador. Tenho dúvida se o São Paulo vai conseguir achar os 3 aí, igual o São Paulo quer. Mas enfim, o que é certo mesmo, que não tem ponto de correr, que a gente não tem dúvida é que vai ter venda. Isso aí, irmão, é chover no molhado. Isso aí a gente já sabe muito bem que vai ter jogadores deixando aí o São Paulo, né? Enfim, vamos ver o que o São Paulo vai atrás, né? Nessa semana aí o UOL tinha feito uma matéria, né, com uma porrada de jogador, né, que estava livre no mercado, e jogadores sul-americanos, jogadores que estão aí no Brasil, jogadores que estão na Europa, né, que já estão em fim de contrato aí. Então o UOL fez um levantamento aí, né, e tem uma porrada de jogador livre aí no mercado. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir trazer esses jogadores aí ou não, tá? Eu tava com a expectativa, tá, bem baixa pra janela, né, pelas informações que a gente tem, que não tem grana para contratar, que tem um FDIC, que tem trava. Eu só tinha expectativa mesmo do centroavante, né, que o próprio Casares deu entrevista uma vez falando que queria trazer um centroavante, né? Agora eu já traz que é um centroavante, um jogador de lado e meia, né? Aí eu já fiquei até assustado porque eu não tava com expectativa de chegar 3 jogadores aí nesse meio do ano. Belezinha? Bora ver o que vai acontecer aí nessa janela do meio do ano, que promete, mano, fazer muito barulho aí, né? Ainda mais com o São Paulo aí precisando negociar jogadores, tá? Falando em saída, tá aí a informação do André Hernan. O lateral direito Igor Vinícius deve deixar o São Paulo na janela de transferências deste meio do ano. Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco iniciaram negociações para contratar o jogador de 28 anos. O Corinthians, por sua vez, foi quem mais avançou nas conversas e já trata os valores, rapaziada, tá? Então tá a informação que o André trouxe, entendeu? O Igor Vinícius aí tá com contrato com o São Paulo até o final do ano, né? A partir de julho aí, se não me engano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser e já tá negociando aí com alguns clubes da Série A, né? Corinthians, nosso rival, Santos, Vasco e Fortaleza são os 4 times aí que estão negociando com o Igor Vinícius. Como o André Hernan colocou aqui, o Corinthians foi quem mais avançou, né? Já está no estágio ali de negociar mesmo o salário, né? Negociar ali o contrato. Então pode ser que o Igor Vinícius vá parar aí no Corinthians, tá? Aí no meio do ano, né? Só que tem aquele negócio, rapaziada. O São Paulo tem contrato com ele até dezembro,
E como é que fica? O Corinthians vai pagar uma coisa para liberar pro São Paulo liberar o Igor Vinícius agora? Ou o São Paulo vai liberar de graça? Ou o Igor Vinícius fica até o fim do ano e sai de graça quando acabar a temporada? Aí que tá o negócio. Né? Porque ao mesmo tempo que o São Paulo precisa diminuir a folha, né? Ainda mais para um jogador que não joga como o Igor Vinícius, não dá nem pra gente liberar o Igor Vinícius de graça pro Corinthians, tá? Eu não concordo com esse papinho. Ah, não, que libera de graça. Ah, não, que leva no aeroporto. Eu não tô no meio desse papinho, não. Não concordo com isso aí, não. Tá? Pra mim, pode ser o jogador que for, não dá pra liberar jogador de graça, ainda mais pra rival. Vai lá no Corinthians, pega qualquer jogador que nem joga lá no Corinthians e vai lá no Corinthians e pede lá um empréstimo de graça, sem pagar nada. Vai lá ver se eles vão liberar pra você. Não vai, irmão. Não tem nada de graça no futebol, tá? E se o São Paulo fizer isso aí, irmão, eu não concordo com isso aí não, tá? Quer o Igor Vinícius, irmão? Paga aí alguma merreca aí pro São Paulo liberar no meio do ano e leva o cara. Entendeu? Por exemplo, o Corinthians, nos últimos dias agora já, nessa semana aí, emprestou o Alex Santana pro Grêmio. O Grêmio foi lá e pagou pelo empréstimo do Alex Santana. Entendeu? Então, é assim que funciona. Quer o jogador? Não tem que pagar aí uma compensação financeira para poder levar ele. Tá? Eu não acho que o São Paulo tem que liberar ele de graça, não. Pode chegar lá no Corinthians e jogar bem, virar titular, essas coisas acontecem, né? O Enzo Dias era esculhambado na torcida do River Plate, chegou aqui, virou titular, todo mundo gosta dele. Entendeu? O Caio Paulista era meme no Fluminense, veio pro São Paulo e apesar do jeito que ele saiu, jogou muito bem e ajudou muito o São Paulo. Essas coisas acontecem no futebol, o cara pode chegar lá e jogar bem. Entendeu? Então, eu não concordo com essa ideia aí, né, do São Paulo liberar ele de graça, e não por mais que tenha que abrir espaço na folha. Quer o jogador, irmão? Vem, paga e leva. Não tem nada de graça aqui, não é assim que a banda toca, não. Mas com esse no São Paulo, vamos ver o que vai acontecer. Aí o que acontece? O Marcelo Bacejo, tá, que é da Gazeta Esportiva, colocou aqui, ó. Igor Vinícius já tem conversas muito avançadas para ser o novo reforço do Corinthians. Tá, segundo ele já está num estágio bem avançado aí pro Igor Vinícius virar jogador do Corinthians. Aí o que acontece? O Vessone, que é lá do... O Vessone que acompanhou o Corinthians, todo mundo conhece o Vessone, né? Fica chorando toda hora lá no Twitter, todo mundo conhece ele. Ele falou que não, que ele desconhece essa parte que está avançada aí já. Entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer aí com o Igor Vinícius, entendeu? Se o Corinthians não quiser pagar uma compensação financeira para ter o Igor Vinícius agora no meio do ano, irmão, negocia com o time, né? O próprio André Ram botou aqui que além do Corinthians, o Santos, o Vasco e o Fortaleza também já estão negociando com o jogador. Então, irmão, se um paga a compensação financeira para liberar agora, o outro paga, entendeu? Tem 4 times de olho nele, Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco, né? Tá sendo aí disputado no mercado do Igor Vinícius, olha aí, quem diria, né? Vários times aí de Série A de olho na contratação dele, entendeu? Enfim, o Alexandre Verde já te entregou informação nessa semana que o Vitória também estava de olho nele, né? Mas esses 4 aqui que estão negociando de fato com o Igor Vinícius, né? Minha opinião é essa, rapaziada. Se quiser o jogador, acho que o São Paulo tem que liberar aí se tiver uma compensação financeira, ainda mais para rival, tá? Pro Corinthians aí, eu não liberaria de graça de jeito maneira, tá? Essa aí é a minha opinião, tá? Quer o jogador, irmão? Vem, paga aí uma merreca, uma compensação financeira, que a gente libera o cara de graça. Esse negócio de ficar liberando jogador de graça para rival, facilitar para rival, mas nem, irmão, nem ferrando, tá? Eu não concordo com isso aí, não. Ah, leva no aeroporto, cara, esses papinhos aí pra mim não cola, não. Tá? Eu sou completamente contra isso aí. Vamos ver se São Paulo, o que o São Paulo vai fazer em relação a ele ou não, né? E eu acho também que ele não tem um salário baixo, não, porque o Igor Vinícius no São Paulo tem 6 anos, tá? O cara tem mais de 200 jogos pelo São Paulo, já renovou o contrato algumas vezes com o São Paulo e toda vez que renova tem um aumento salarial. Ele deve ter um salário aí que eu não sei exatamente quanto, mas deve ser um salário aí bem relevante, né? E de um jogador que recebe provavelmente um salário alto, né? E que nem joga, né? Mas ele nem entra mais em campo aí com a camisa do São Paulo, né? Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Nos próximos dias. Isso aí deve esquentar, né? A saída do Igor Vinícius, tá bom? Bora mudar de assunto agora, rapaziada. Informação aí do GL. São Paulo aí acertando parte da dívida que tem com o Sassuolo. São Paulo fez o Pix, finalmente. São Paulo chegou a um acordo nos últimos dias com o Sassuolo da Itália para o pagamento do valor referente ao empréstimo do zagueiro Juan, tá? Olha só, presta atenção nos valores. O São Paulo pagou cerca de 100 mil euros, tá? Que se você for converter aí dá 640 mil reais, de acordo com a cotação da última quinta-feira. À vista o São Paulo pagou isso aí. Os outros 90 mil euros restantes ainda serão pagos de acordo com o acerto firmado entre os clubes. O total da dívida do São Paulo com o Sassuolo era de 190 mil euros. Então o São Paulo tinha que pagar aí
pro Sassuolo, que a gente já tinha comentado que o São Paulo tinha atrasado o valor da parcela, né? O São Paulo tinha que pagar 190 mil euros. Pagou 100 mil euros e falta 90. O São Paulo fez o Pix aí de metade só do valor, tá? Então 100 já foi pago, agora só falta 90 para poder quitar 100% essa dívida aí com o Sassuolo, né? Os caras foram até, o Sassuolo foi até na FIFA reclamar aí que o São Paulo não pagou e tudo mais. Já comentamos bastante aqui também sobre isso. Mesmo com o pagamento do valor, o futuro de Juan ainda é incerto. O São Paulo não tem condições nesse momento de concretizar a compra do zagueiro, que custaria cerca de 27 milhões de reais. O São Paulo tenta prorrogar o empréstimo do defensor por mais um ano. Vamos ver se vai conseguir estender esse empréstimo aí ou não. Se é que o negócio está bem difícil, né? E a dívida que o São Paulo tinha com o Sassuolo aí foi paga pela metade, agora falta outra metade para poder pagar. Aí você atrasa o pagamento do empréstimo, você perde credibilidade, os caras ficam desconfiados, os caras falam, pô, pagamento aqui do empréstimo, que é um valor bem razoável, né? Os caras atrasam, imagina o valor da compra, né? Que são parcelas bem mais caras aí, então os caras vão ficar desconfiados, né? Você perde muita credibilidade no mercado, na praça, porque o São Paulo atrasou aí o pagamento da parcela, da segunda parcela do Juan, né? Então é uma situação bem complicada. Aí o Gé acrescenta aqui, ó, o Sassuolo, porém, tem o interesse de outros clubes do Juan. O Sassuolo, porém, sabe do interesse de outros clubes do Brasil em o Juan e prioriza uma venda neste momento. É verdade, já tem outros times do Brasil também de olho e os caras não querem estender o empréstimo, que é o modelo que o São Paulo quer fazer. Os caras querem vender, tá, já de vez aí o Juan, né? Enfim, vamos aguardar isso aí. Deve dar muito pano para manga aí nesse mês e deve ter muita informação. Acho que você vai se arrastar, né, por mais um mês aí ou mais. Vamos aguardar, né? Ele tem contrato até o fim, até o dia 30 de junho desse mês aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like quando tamo junto e saudações tricolores.